Em 1985, a Etiópia estava numa situação terrível, tá? O país enfrentava as maiores privações do mundo. Sua economia estava em ruínas, os suprimentos de comidas haviam sido devastados por anos de seca, guerra. A fome era horrenda naquela época, né? Seus habitantes morriam aos milhares de doenças, de fome e tudo de ruim que poderia acontecer a um país. E mesmo assim, num gesto surpreendente, funcionários da Cruz Vermelha da Etiópia enviaram $5.000 às vítimas do terremoto na cidade do México. E nessa ocasião, o jornalista ficou pasmo com a história, né? E foi investigar mais a fundo a razão por trás dessa ajuda. Foi quando ele descobriu que em 1935, né, meio século antes, o México havia mandado ajuda à Etiópia quando esta foi invadida pela Itália, tá? E essa história prova que mesmo depois de muito tempo, depois de meio século, transcendendo grandes diferenças culturais, longas distâncias, uma fome cruel contra todas as forças contrárias, a reciprocidade triunfou, o que mostra que a regra da reciprocidade é uma das forças mais poderosas que existe. E qual a reflexão que a gente pode fazer dessa fascinante história? Tá? Essa história entre a Etiópia e o México é uma das mais poderosas demonstrações da regra da reciprocidade, né? Mesmo em meio a um sofrimento extremo, né, a memória de um gesto solidário ocorrido meio século antes permaneceu viva e acionou uma resposta genuína de gratidão. Isso revela aspectos profundos da natureza humana e nos leva a algumas reflexões importantes, né? O gesto do México em 1935 ficou gravado na memória coletiva da Etiópia, provando que ações positivas geram efeitos que podem durar muito mais do que imaginamos. Tá? A regra da reciprocidade é considerada um dos gatilhos mentais mais poderosos, porque ela está profundamente enraizada no comportamento humano. Tá? Em termos simples, as pessoas têm um forte desejo de retribuir quando recebem algo, tá? Seja um favor, um presente ou mesmo um gesto de gentileza. Essa regra é uma norma social que cria um senso de obrigação. Quando alguém nos dá algo, sentimos que devemos devolver algo em troca. Tá? Da mesma forma, isso é poderoso porque ativa um comportamento automático nas pessoas, gerando uma conexão de confiança, boa vontade e muitas vezes um senso de dívida emocional. Mas por que a reciprocidade é tão eficaz? A reciprocidade tem base na psicologia evolutiva. Em sociedades antigas, a reciprocidade ajudava na sobrevivência, compartilhar recursos criava alianças e aumentava as chances de sucesso coletivo. Tá? Ela cria uma conexão emocional. Quando alguém faz algo por nós, automaticamente nos vemos na obrigação de devolver o favor. Nós vemos essa pessoa ou essa empresa como confiável e digna de uma resposta positiva. Uma outra coisa é a surpresa e generosidade. Quando o ato de dar é genuíno, tá? A reciprocidade ainda ganha muito mais força, pois as pessoas sentem que recebem algo inesperado e valioso. Tá? Então, pessoal, moral da história, a reciprocidade cria um laço social tão forte que as pessoas se sentem compelidas a retribuir, muitas vezes de forma espontânea. Isso é amplamente aplicado em negócios, marketing, relações interpessoais, para criar confiança e engajamento. Espero que tenha sido útil para você de algum modo. Curta, compartilhe e me siga aqui no canal. Valeu!